aguento mais, eu quero ir embora. Onde muitos pegam, saem da igreja e já vai embora porque não aguenta mais. Claro, você está pregando 2 vezes. Então, tem que ter sabedoria. Nós, pregadores, temos que ser sábios. Amém? Então vamos lá. Ó, não estou chamando a atenção de ninguém não, tá? Só estou passando da forma que tem que ser. Você está aqui aprendendo como ser um pregador de excelência para manejar a palavra do Senhor Jesus. Outra coisa importante de observar: pregador tem que estar com os cabelos penteados, ele tem que melhorar bastante a tua aparência, porque isso conta muito, conta ponto para o pregador, tá? Melhorar a sua aparência. E a forma de ficar sentado também é muito importante. Já falei aqui no começo, estou falando de novo. O pregador, quando ele sentar, evita ficar abrindo as pernas. Você está mostrando o que ali? O povo está lá embaixo te olhando. Fica com as pernas fechadinhas. Ou, né, vira a perna, bota uma por cima da outra. Né? Ou fica comportado, ereto, arruma, se ajeita. Vamos lá, pregador da palavra. E nunca quer com a cara assim para baixo, olha para o povo. Você tem alguma coisa para esconder? Pregador que chega num púlpito fica assim, ó. Ele está escondendo alguma coisa. Ele está dizendo que tem alguma coisa errada na vida dele, porque ele está com medo de encarar a multidão. O pregador que tem autoridade de Deus, que tem espiritualidade com Deus, ele não tem medo de encarar a multidão. Ele já chega, senta, sentou, se ajeitou, olhar direto para a multidão, olhando a multidão nos olhos. Aleluia, glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque ali ele já mostra autoridade. Aí o povo, rapaz, o homem tem autoridade. O homem, quando pegar no microfone para pregar, sai de baixo. Vai descer maná de tudo quanto é jeito ali. Tá entendendo, meus irmãos? Primeira impressão é a que fica. Vamos lá, dando continuidade aqui. Observe com atenção esses aspectos errados que devem ser evitados pelo pregador. Fazer uma segunda e autoapresentação, tá bom? Então, se o pastor já te apresentou, está aqui o pastor Ed Rocha, preletor da noite. Seja bem-vindo, pastor Ed Rocha, da cidade de Angra dos Reis, vai estar trazendo aqui a palavra de Deus. Aí o pregador assume, pega o microfone e diz: meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Ed Rocha, eu sou de Angra dos Reis. Que lógica tem isso? Se eu já fui apresentado, o pastor já me apresentou, diz aqui o pastor Ed Rocha, da cidade de Angra dos Reis, vai estar trazendo a mensagem. Então eu já vou entrar, pegar o microfone. A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui no meio de vós. Pega a sua Bíblia sem perca de tempo. E aí você já vai para o livro da Bíblia. Já começa a pregar a palavra. Você já foi apresentado, o povo sabe quem é você. Você está entendendo a lógica? Então nunca faça isso. Se você faz, mude isso agora, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, dando continuidade. Manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo. Não, tem pregador que vive com a mão no bolso. Isso é antiético, não faça isso. Tá bom? Molhar o dedo na língua para virar as páginas da Bíblia. Primeiro que isso é nojento e é antiético, né? Tem gente lá que tem ânsia, só de ver dá ânsia nele. Daqui a pouco você está causando um desconforto para aqueles que estão lá, né, que tem nojo de qualquer coisa, e ver se metendo a mão na língua já era. Daqui a pouco tem crente vomitando dentro da igreja, você vai pensar que é demônio. Mas é você que provocou a ânsia naquela pessoa. Usar roupas extravagantes. Irmão, tem pregador hoje que está usando uma roupa tão colorida, mas tão colorida, tão extravagante, roupas tão apertadas, roupas que, meu Deus do céu, sem comentários. Apertar a mão de todos. Chegou na igreja? Basta um leve aceno. Paz, meus irmãos, a paz, meus irmãos, pronto.
pegar a mão de todo mundo não precisa disso, tá bom? Porque se você pegar a mão de alguns e não pegar na mão de outros, tem pessoas que ficam tristes com isso. Então, para ninguém ficar triste, acena. Como diz aquele filme, né? Sorria e acena. Sorria e acena. É desse jeito que o pregador tem que fazer, tá bom? Você tá rindo aí, né? Mas vamos lá. Fazer gestos impróprios, tomar muito cuidado com gestos, usar esboços de outros pregadores também, que virou comum hoje nas igrejas. Você chega lá, entra na internet, no Google, pum, pegou a mensagem, vai lá para a igreja pegar a mensagem. Ou ouviu uma mensagem de um pregador famoso e vai lá e prega a mesma mensagem no púlpito. Todo mundo sabe de onde está vindo aquela mensagem, porque todo mundo já ouviu aquela mensagem. Então o pregador ele tem que ter a tua própria mensagem da parte de Deus, sentar, estudar, né, a palavra do Senhor, que ele vai te dar a mensagem. Não fazer a leitura do texto com a igreja sentada, isso é antiético, tá? A leitura deve ser de pé. Por quê? Quando um juiz ele chega numa audiência, ele é reverenciado porque ele é o juiz. Então, todos de pé, chegou a Vossa Excelência, juiz fulano de tal, todo mundo se coloca de pé. O juiz chega e diz, podei-vos sentar. Aí as pessoas sentam. A palavra de Deus ela é de excelência. É como se fosse o juiz se apresentando diante do povo. Porque a palavra de Deus é justa. Não existe justiça acima da palavra. Então, quando você vai anunciar a palavra, todos de pé, em reverência à palavra de Deus. Não é o pregador. Reverência à palavra. O juiz é a palavra. A justiça é a palavra. Você está entendendo? Agora tem pregador que se apresenta, não, esse irmão pode ficar sentado mesmo. Sabe o que ele está dizendo? A palavra que eu vou pregar não vale de nada. Para que isso aqui não é nada? Ixi, não está dando crédito para isso não. Você está entendendo o que o irmão está dizendo para a igreja? Que aquela palavra ali não tem valor nenhum. Meus irmãos, em reverência à palavra, por gentileza, se coloque de pé. Pega a sua Bíblia. Abra comigo, ou abramos, porque ele ainda não abriu, entendeu? E assim sucessivamente. Então vamos lá. Outra coisa muito importante, evitar desculpas. Você começa derrotado. O pregador chegou atrasado no culto, aí começa a contar um monte de desculpa. Já começou derrotado, entendeu? Chegar atrasado, né? Que eu falei aqui agora sobre chegar atrasado também, né? O pregador tem que ser sempre pontual. Procurar sempre chegar no horário do culto, acompanhar um culto, porque ele não é estrela. A estrela é Jesus e Jesus já estava no culto muito tempo antes dele chegar. Né? Jesus já estava lá no culto. Ele que está atrasado, mas Jesus estava. Já pensou Jesus atrasar num culto, aí vai dar ruim. Então vamos lá. Outra coisa a ser observada, o pregador não precisa aparecer, irmãos. Tem muito pregador querendo aparecer, não apareça, deixa Jesus aparecer. Deixa Jesus aparecer, porque senão vai dar ruim para o seu lado. O impacto vai ser mínimo. O povo não vai receber. Aí depois você vai ficar lá deprimido, angustiado, ferido consigo mesmo. Poxa, não alcancei o povo. Mas por que você não alcançou o povo? Será que você pode pensar, analisar, refletir o porquê? Bom, vamos lá. Procure estar dentro dos padrões da denominação. Sempre. É aquilo que eu te falei, a primeira impressão que fica. Padrão, denominação. Se a denominação lá, se o pessoal, os obreiros não usam paletó, eu vou ficar à vontade. Irmãos, primeira coisa que eu faço, irmãos, né, dá licença que eu vou tirar meu paletó. Porque eu fui para a igreja, pensei que todo mundo ia usar paletó, mas cheguei lá, não tinha ninguém de paletó, então não tirei o paletó. Então, é ocasião. Então eu tenho que o quê? Eu tenho que me enquadrar ao ambiente. Tirei o paletó, fiquei mais à vontade. Os irmãos vão ficar mais à vontade em me ver também sem paletó. E assim eu começo a pregar a palavra de Deus. Estou, né, criando um rapport com os obreiros, um rapport com a igreja. Entendeu? Então vamos lá. Procure estar dentro dos padrões da denominação.
respeite o horário, mesmo que seja pouco tempo. Se o pastor te der a oportunidade de 20 minutos, se vira nos 30, ou se vira nos 20, né? Foi 20 minutos, então prega 20 minutos, irmão. A melhor coisa, o pregador de nome não é aquele que prega 2, 3 horas de mensagem, não. O pregador de nome, coloca isso na tua cabeça. O pregador de nome é aquele que deixa a igreja sempre com sede de ouvi-lo novamente. Esse é o pregador de nome. Você vai lá, pregou 20 minutos, mas a mensagem foi tão impactante, né? Respeitando o horário, pum, tu entrega a mensagem. O pastor da igreja vai ficar alegre com você porque você respeitou o horário. Ou seja, em outras palavras, eu vou traduzir para você. O pastor vai estar dizendo para você, filho, a porta aqui não está aberta, está escancarada para você. Você respeitou o horário, você foi ético. E a igreja está em cima do pastor da igreja com aquele olhar dizendo, ei, meu pastor, se tu honra o meu dízimo e a minha oferta, convida ele de novo. Eu quero ouvir esse pregador pregar de novo. Você está rindo, mas o negócio é sério, é desse jeito mesmo que funciona. Por quê? Você deixou a igreja com sede. Agora, pregador que prega 2, 3 horas, enfada. E tem aquele pregador, irmão, que é um vício do demônio na vida do pregador. Um pastor, o que é isso? É, irmão, pregador que fala 10, 20 vezes. Já estou terminando. Aí já estou terminando. Já estou terminando. Irmão, eu já ouvi pregador falar 20 vezes a palavra já estou terminando. Eu já estava ali irado porque o pregador nunca terminava a palavra. Aí no final, agora vou terminar. Aí não terminava. Aí depois, agora vou terminar. E não terminava. Se eu sou o pastor daquela igreja, eu já tinha tomado o microfone da mão dele e mandado ele sentar. Tá entendendo? O desconforto emocional que aquele pregador trouxe para mim, trouxe para todos que estavam ali. Então, tira esse vício da tua vida que só atrapalha você como pregador. O pregador ele tem que ter, né, tem que saber o horário de começar e o horário de terminar. Não tem que ficar dizendo eu já estou terminando, e nunca terminar. Se ele falar eu já estou terminando, entende-se o quê? Que não vai passar de mais 5 minutos. Porque ele já falou já estou terminando. Então já está na etapa final. E parece que o camarada começa tudo de novo. Então seja ético. Nunca faça isso como pregador. E tu será bem sucedido como um pregador da palavra de Deus. Converse sempre com o pastor da igreja antes de começar o culto. Você não sabe a liturgia da igreja, você não sabe como procede. Então chegou na igreja, chega cedo, antes do culto começar, tá? Pastor, eu gostaria de conversar com o senhor, me fala aí um pouquinho, me dá aí umas dicas aí, como é que eu tenho que fazer hoje e tal, né? Como é que o povo recebe os pregadores, é assim, assado e tal. Então conversou com o pastor. Aí o pastor vai dizer, olha, aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Olha, aqui você não pode passar do horário, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode fazer aquilo. Irmãos, você foi convidado para pregar naquela igreja. As regras não é tua. As regras é do pastor da igreja. Então conversa com ele antes, para depois você não cometer erros que vai fechar a porta para você. Amém? Então vamos dar prosseguimento aqui. Observação, caso não concorde, isso aqui é importante, com alguns aspectos, não aceite o convite. Se você não aceita o que o pastor está falando para você fazer, porque ele é o pastor da igreja, se você não concorda com essas regras, então não aceite o convite. Se ele te ligar, já bate uma ideia com ele. Pastor, como é que é? Meu irmão, eu quero, mas você vai pregar tantos minutos. Se você não concorda, não vai. Seu irmão aqui tem que pregar uma mensagem assim, assim. Se você não concorda, não vai. Só vai se você realmente concordar com os termos do pastor. Porque a responsabilidade do rebanho é dele, não é sua. Você vai e ele fica. Amém? Está gostando do estudo de hoje? Então glorifica o nome do Senhor Jesus. Vamos dando continuidade aqui, ó. Doutrinas e mudanças. Muitos pregadores chegam na igreja dos outros para pregar doutrina. Chega lá para doutrinar a igreja, irmãos. Doutrina, mudanças, vestes, usos e costumes. Cabe a quem fazer isso? Ao pastor da igreja local. Se ele acreditar que tem que mudar alguma coisa,
É ele Deus, não é você. E se você tem que passar alguma coisa concernente à doutrina, vestimenta, porque Deus te deu, fala com o líder, fala com o pastor da igreja. Pastor, Deus me passou isso, isso e isso. Amém, meu irmão? Depois então eu vou analisar e vou ver se eu passo para a igreja. É dele. Ele que tem que analisar doutrina, vestimenta. É com ele, não é contigo. Pregue a palavra, somente isso. O resto, doutrinário, concernente à vestimenta, pertence ao pastor da igreja. Então seja sábio. Não vai doutrinar a igreja de ninguém, porque o pastor foi colocado ali para isso. E se ele não está doutrinando, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é dele. Como pregador, você tem que pregar somente a palavra. Amém? Ela é a única que não volta vazia. Estrutura do sermão. Sendo o sermão uma explicação da palavra e vontade de Deus, esse deve ter didática. Quando falamos de didática, estamos falando que tem que ser bem explicativo. Um sermão tem que ser explicativo. A prática de pregações através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermãos, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. Esses elementos são: todo pregador ele precisa entender da estrutura de um sermão, como fazer um sermão, como elaborar um sermão. E é isso que eu quero passar para você agora. Como você vai elaborar um sermão? Um sermão ele tem que ter tema, um sermão ele tem que ter o texto principal, ele tem que ter introdução, ele tem que ter o corpo do sermão e ele tem que ter a conclusão, e depois da conclusão tem que ter o apelo. Então nós vamos destrinchar isso aqui passo a passo. Quando nós falamos de tema, para que o ouvinte possa ter uma ideia, o tema é justamente isso, para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar. É imprescindível o emprego de um tema. O tema diz tudo o que você vai falar. Tema, a fé inabalável. É o que você vai falar. Tema, o Deus de que faz milagre. Um exemplo, estou dando um exemplo de temas. Opa, então você vai pregar sobre milagre. Tema, né? O Senhor que salva. Tu vai falar de salvação. São vários temas. Então esse é o tema. Aí vem o texto bíblico. O texto bíblico tem que ter conexão com o tema. Não tem como eu citar um tema e colocar um texto que não tem nada a ver com o tema que eu anunciei. Então tem que haver o quê? Junção entre os dois. Depois do texto bíblico, que é o assunto do sermão, deverá ser baseado em um texto bíblico, o que acontece? Vem o quê? A introdução do sermão. A introdução é a base de tudo no seu sermão. É o que vai atrair o povo. Você precisa começar bem e terminar bem. Começar bem e terminar bem. Começar bem é provocar interesse e despertar atenção nos ouvintes. Aproximar o ouvinte do sermão e dar a ele uma noção ou explicação do que vai ser falado. Para isso a introdução. Na introdução você dá uma explicação, você faz um resumo de tudo aquilo que você vai falar agora no corpo do sermão. Por isso que você precisa ser bem centrado, você precisa ser bem didático, você precisa ser bem sábio em pronunciar, né, em começar o seu sermão. Aí depois da introdução vem o corpo do sermão. Este é a principal parte, que é o corpo, tá? O corpo do sermão. Onde deverá estar o conteúdo de toda a mensagem. Toda a mensagem está no corpo do sermão. Ordenado de forma lógica e precisa. Neste ponto também deverão ser abordadas algumas aplicações utilizadas durante o sermão. Como? Aí no corpo de sermão você pode encaixar ali uma ilustração,
né? Ilustração o quê? Pode encaixar ali figuras de linguagem, pode encaixar ali, né, algum tipo de material, né, de preparação que venha, vamos dizer assim, trazer mais base para o seu sermão. Então são algumas coisas que nós vamos trabalhar e você já vai entender tudo isso. Fica tranquilo. Aí depois vem a conclusão. A conclusão, o que é a conclusão? Uma conclusão desanimada deixará o povo desanimado. Então a minha conclusão ela tem que ser o que? Bem animada. A conclusão do meu sermão tem que levantar o povo para o que vem depois. O que vem depois da conclusão? Vem um apelo. Se eu não termino uma conclusão bem impactante, ninguém vai atender o meu apelo. Aí que está a questão e a sabedoria do pregador. O pregador, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ter um encerramento do seu sermão impactante para depois fazer o apelo. Ou seja, um esforço feito para alcançar a consciência, o coração e a vontade do ouvinte. Isso tudo são frutos do sermão. Se o meu sermão for bem colocado, se eu respeitar todas as regras, se eu fazer um fechamento de excelência, o que acontece depois? Quando eu fizer o apelo, o povo vem, mas vem com força. Atender o seu apelo, sem você precisar se cansar. Agora, quando você se cansa muito no apelo, isso quer dizer o quê? Que a mensagem não foi bem entendível, uma das coisas é isso, ou que você não soube verdadeiramente concluir o seu sermão, né? Foi aquela conclusão fraca, e quando você faz um apelo, o povo não dá muita importância ao seu apelo. Por isso que a pregação da palavra, ela tem que começar bem e ela tem que terminar bem, para quando você fizer o apelo, o povo ser alcançado e tomar posse do teu milagre. Até aqui você consegue entender a regra de como elaborar um bom sermão? Então vamos dar continuidade. Objetivo, alvo e assunto. Todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, porque às vezes tem aquela estrutura bem didática, né? Mas não tem unção. Não apresentará poder para a conversão, que é o apelo no final, não vai haver conversão, consolação e nem edificação. A unção não está na palavra. Né? A palavra já tem unção. Aqui a unção é a unção do pregador. Preparo espiritual do pregador. Tá? O pregador tem que estar preparado espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, para transmitir a mensagem de Deus. Não adianta a palavra ter unção se o pregador não tem unção. Não causa impacto. A culpa não é da palavra. A culpa é do pregador, é do orador. Você está entendendo? Lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Dando continuidade aqui, mais na frente, vamos dar um pulinho aqui, ó. Objetivos da homilética, que é a arte de pregar. De uma forma geral, é a conversão, a comunhão, a motivação e a santificação para a vida cristã. O assunto de uma mensagem é algo particular entre o pregador e Deus. Para ter assunto, é preciso viver em comunhão, olha aí a unção, comunhão, oração, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Às vezes a pessoa não tem assunto quando ele vai, porque o sermão que ele prepara ali, o esboço que ele prepara, né, é apenas um apontamento. Não é toda a pregação. A pregação que é desenvolvida pelo apontamento só vai
né, realmente avançar se o pregador viver uma vida com Deus, de oração, jejum, leitura da palavra, ser cheio do Espírito Santo. Se ele não vive uma vida com Deus, a pregação não avança, não vai para frente. Agora hoje tem qualquer um chega lá e pega o microfone e não quer nem saber. Mas o camarada está totalmente destruído por dentro e por fora. Aí prega e não acontece nada. Por quê? Porque o pregador ele tem que estar preparado para pregar. Isso aí é um exercício diário na vida dele. Qual é o exercício diário da vida do pregador? É jejum, é oração, é estudo da Bíblia, é a busca pelo Espírito Santo. Então o pregador tem que viver isso diariamente. Quer ser pregador? Viva na unção. Pregador sem unção, ele fecha a porta. Pregador com unção, ele abre porta. Você está entendendo? Então se você quer ser um pregador, quer viver disso, então você precisa abrir porta. E para abrir porta você tem que impactar o povo. E para impactar o povo você precisa ter vida com Deus. Consegue analisar isso? Faz sentido para você? Então, algumas pessoas acreditam que Deus fala somente de forma sobrenatural. Entretanto, Deus pode falar com você de todas as formas possíveis. Deus ele fala com você quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra. Deus ele fala com você, ele inspira você acerca do que você tem que falar. O pregador ele se prepara antes, ele recebe o convite para pregar, ele recebe o tema para pregar, ele se preparou. E quando ele se preparou, ele ora, ele busca a Deus. E Deus, que é conhecedor de todas as coisas, porque ele é onisciente, ele sabe. E através da sua presciência, ele sabe o que vai acontecer no culto, que ainda vai acontecer, mas ele já sabe o que vai acontecer lá. O que ele vai fazer com você, que vai ser o pregador daquele culto? Ele vai inspirar você. Ele vai instruir você, ele vai capacitar você para você chegar lá e ser usado por ele de forma sobrenatural. Até aqui você conseguiu entender? Então essa é a importância do pregador ter vida com Deus. Vida com Deus. Vamos lá, dando continuidade ao assunto. Está muito gostoso o assunto de hoje. Eu tenho certeza que você está absorvendo muita coisa, está abrindo o teu conhecimento concernente à palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A importância do conhecimento. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar. A importância do conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é autoridade na vida do homem, na vida do pregador. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Obreiros que não têm conhecimento, ele não tem ministério. Porque para ter ministério precisa ter conhecimento. Então vamos falar um pouquinho de conhecimento. Tanto a preparação quanto a exposição são enriquecidas